Como calcular limites de funções de duas variáveis? Bom, em duas variáveis a coisa fica um pouquinho mais complicada do que limites para apenas uma variável. Mas eu vou fazer aqui com você um exemplo e te apresentar uma ferramenta que pode ser usada para calcular esses limites. Vamos fazer esse daqui. Limite quando x e y tende a 0, 0, da função x² y sobre x² mais y². Essa função é uma função racional em duas variáveis, é uma divisão de dois polinômios de duas variáveis. Quando o denominador não é zero, a gente pode simplesmente pegar o ponto que está aqui e colocar na função que a gente tem o resultado do limite. Mas aqui nós temos um problema. Se você fizer isso, nós temos o famoso 0 sobre 0, que é uma indeterminação. E como a gente resolve esse problema aqui? Nesse caso, a gente não consegue fatorar os polinômios. Não dá para escrever esse polinômio de cima de alguma forma que você consiga simplificar com o polinômio de baixo. Então aqui a gente tem que usar uma outra ferramenta, e aí que eu vou apresentar um teorema para vocês. E aqui está ele. Esse teorema nos diz o seguinte: se você tem duas funções f e g, funções de duas variáveis, e se uma das funções é limitada, isso que significa módulo de g menor que m, certo? Então a função g aqui é limitada, e o limite da outra função, que é a função f, quando x, y tende a x0, y0 é igual a zero. Ou seja, nós temos duas funções, onde uma delas é limitada e a outra, o limite vai para zero. Quando você for calcular o limite do produto de f vezes g, o fato de uma ir para zero e a outra ser limitada implica que o produto, quando xy tende a x0, y0, é o mesmo pontinho que aparece aqui, esse limite vai dar zero. Então, no nosso caso, nós precisamos mostrar o quê? Que essa função aqui é um produto de duas, uma que vai para zero e outra que é limitada. Se isso acontece, então o limite dessa função é igual a zero quando xy tende a 0, 0. Vamos fazer isso. E aqui está o limite que nós devemos calcular. Essa função dentro do limite pode ser reescrita da seguinte forma: como sendo esse produto. A que está entre parênteses é uma função limitada e eu vou te dizer por quê. O x² é sempre maior ou igual a zero para qualquer x, porque é um quadrado. O y² também é sempre maior ou igual a zero. Então o x² ele vai ser sempre menor ou igual a x² mais y². Então nós podemos dividir essa inequação aqui por x² mais y². Você vai obter essa inequação. x² sobre x² mais y² está entre 0 e 1, ou seja, é limitada. Agora, se você observar aqui a função y, quando você calcular o limite, quando xy tende a 0, 0, ela vai dar 0. Por que isso acontece? Porque o y está indo para 0, certo? Então esse limite aqui dá 0. Então nós estamos dentro das hipóteses do teorema que a gente viu. Temos o limite de uma função que é limitada e outra que vai para zero. Portanto, a gente pode concluir que esse limite é zero. E essa é uma ferramenta que você pode usar para calcular esse tipo de limite.